Isaque abençoa Jacó. Isaque já estava bem velho e havia ficado cego. Um dia ele chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse: Meu filho, estou aqui, pai, respondeu ele. O pai lhe disse: Você está vendo que eu estou velho e um dia desses vou morrer. Pegue o seu arco e as suas flechas, vá até o campo e caça um animal. Prepare uma comida saborosa como eu gosto e traga aqui para mim. Depois de comer, eu lhe darei a minha bênção antes de morrer. Acontece que Rebeca escutou o que Isaque disse a Esaú. Por isso, quando ele saiu para caçar, ela disse a Jacó: Escutei agora mesmo uma conversa do seu pai com seu irmão Esaú. O seu pai disse assim: Vá caçar um animal e prepare uma comida saborosa para mim. Depois de comer, eu lhe darei a minha bênção na presença de Deus, o Senhor, antes de morrer. Agora, meu filho, continuou Rebeca, escute bem e faça o que eu vou dizer. Vá ao lugar onde estão os nossos animais e traga 2 cabritos dos melhores. Eu vou preparar uma comida saborosa como seu pai gosta e você vai levá-la para ele comer. Depois o seu pai vai abençoar você antes que ele morra. Aí Jacó disse à mãe: O meu irmão é muito peludo e eu não. Se o meu pai me apalpar e descobrir que sou eu, ele vai saber que eu estou tentando enganá-lo. Então ele vai me amaldiçoar em vez de me abençoar. Mas a mãe respondeu: Nesse caso, que a maldição caia sobre mim, meu filho. Faça exatamente o que eu disse. Vá e traga os cabritos para mim. Jacó foi, pegou os cabritos e os levou à mãe, e ela preparou uma comida saborosa como Isaque gostava. Depois ela pegou a melhor roupa de Esaú que estava guardada em casa e com ela vestiu Jacó. Com a pele dos cabritos, ela cobriu as mãos e o pescoço de Jacó, que não tinha pelos. Depois entregou a Jacó a comida gostosa e o pão que ela havia feito. Então Jacó foi até onde o pai estava e disse: Pai, aqui estou, respondeu ele. Quem é você, meu filho? Eu sou Esaú, seu filho mais velho, disse Jacó. Já fiz o que o senhor mandou. Levante-se, por favor, sente-se, coma da carne do animal que cacei e depois me abençoe. Aí Isaque perguntou: Mas como foi que você achou a caça tão depressa, meu filho? Jacó respondeu: O Senhor seu Deus me ajudou. Então Isaque disse a Jacó: Chegue mais perto, para que eu possa palpar você. Assim vou saber se você é Esaú mesmo ou não. Jacó chegou perto de Isaque e ele o apalpou e disse: A sua voz é a voz de Jacó, mas as mãos parecem as mãos de Esaú. Assim Isaque não reconheceu que era Jacó, pois as suas mãos estavam peludas como as de Esaú, e por isso ele o abençoou. Mas antes de abençoá-lo, perguntou mais uma vez: Você é mesmo meu filho Esaú? Sou sim, respondeu Jacó. Então o pai disse: Traga a carne da caça para que eu coma, depois eu o abençoarei. Jacó serviu a comida ao pai e também trouxe vinho. Isaque comeu e bebeu. E depois disse: Venha cá, meu filho, me dê um beijo. Jacó chegou perto e o beijou. E beijou o pai. Quando sentiu o cheiro da roupa que Jacó estava usando, Isaque o abençoou e disse assim: Ah, o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor Deus abençoou. Meu filho, que Deus lhe deu o orvalho do céu, que os seus campos produzam boas colheitas e fartura de trigo e vinho. Que nações sejam dominadas por você e que você seja respeitado pelos povos. Que você mande nos seus parentes e que os descendentes da sua mãe o tratem com respeito. Malditos sejam aqueles que o amaldiçoarem e que sejam abençoados os que o abençoarem. Esaú pede a bênção do pai. Isaque acabou de dar a bênção e Jacó já ia saindo quando Esaú chegou vindo da caçada. Ele também fez uma comida gostosa e levou para o pai. Aí disse: Levante-se, por favor, coma da caça que eu matei e depois me abençoe. Então Isaque perguntou: Quem é você? Sou eu, Esaú, seu filho mais velho. Isaque ficou agitado e começou a tremer muito e disse: Então quem foi que caçou um animal e trouxe para mim? Eu comi antes que você chegasse e dei àquele homem a minha bênção. É ele quem será abençoado. Quando Esaú ouviu isso, deu um grito cheio de amargura e disse: Meu pai, dê a sua bênção para mim também. Porém, Isaque respondeu: O seu irmão veio, me enganou e ficou com a bênção que era sua. Esaú disse: Essa é a segunda vez que ele me engana. Foi com razão que puseram nele o nome de Jacó. Primeiro ele me tirou os direitos de filho mais velho e agora tirou a bênção que era minha. Pai, será que o Senhor não guardou nenhuma bênção para mim? Isaque respondeu: Eu já dei a Jacó autoridade sobre você e fiz com que todos os parentes de Jacó sejam escravos dele. Também disse que ele terá muito trigo e muito vinho. Agora não posso fazer nada por você, meu filho. Porém, Esaú insistiu: Será que o Senhor só tem uma bênção? Abençoe também a mim, meu pai. E começou a chorar alto. Então Isaque disse: Você viverá longe de terras boas e longe do orvalho que cai do céu. Você viverá pela sua espada e será empregado do seu irmão. Porém, quando você se revoltar, se livrará dele. Jacó vai para a Mesopotâmia.
Esaú ficou com ódio de Jacó, porque o seu pai tinha dado a ele a bênção. Então pensou assim: o meu pai vai morrer logo. Quando acabarem os dias de luto, vou matar o meu irmão. Rebeca ficou sabendo do plano de Esaú e mandou chamar Jacó. Ela disse: escutem aqui, o seu irmão Esaú está planejando se vingar de você. Ele quer matá-lo. Por isso, meu filho, preste atenção. Vá agora mesmo para Labão, o meu irmão, que mora em Harã. Fique algum tempo lá com ele até que passe o ódio do seu irmão e ele esqueça aquilo que você lhe fez. Nessa ocasião, eu mandarei alguém para trazer você de volta. Não quero perder os meus 2 filhos num dia só. Depois, Rebeca foi falar com Isaac e disse: estou aborrecida da vida por causa dessas mulheres hetéias com quem Esaú casou. Se Jacó também casar com uma dessas hetéias, será melhor que ele morra. Olha só, cada vez que nós lemos, a gente tem algo a acrescentar. Hoje eu fiz algumas anotações. Hoje de manhã, como eu disse, essa live já foi gravada, mas por algum motivo ela se apagou, então a gente está fazendo de novo, porque o nosso objetivo é ficar na sequência. Eu tinha feito algumas anotações, principalmente dos heróis bíblicos, porque a gente tem uma noção de que aquela história do herói, o herói tem que ser certinho, o herói, enfim. Olha como são os heróis bíblicos. Jacó traiu o irmão, enganou o pai, a mãe ajudou em tudo, e ainda assim, lá na frente, Jacó, ele vai se mostrar uma pessoa decente, uma pessoa diferente, uma pessoa amadurecida. Já o irmão Esaú queria matar o próprio irmão, fazer igual o Caim fez, queria matar o próprio irmão, só que lá na frente, quando Jacó volta, depois de ter amadurecido, depois de enfrentar um anjo ou um ser celestial, Esaú, ele está mais amadurecido, Jacó volta e ele aceita o irmão. Mas é muito legal que por que Deus permitiu que o irmão dele fizesse isso? Na verdade, a traição, a enganação, ela não é da vontade de Deus, mas Deus já tinha previsto isso, tanto que em Gênesis 25 ele fala que o irmão mais velho servirá ao irmão mais moço. Então Deus já sabia disso. E naquele momento, a bênção, ela era performativa. O que isso quer dizer? A bênção, ela era realmente entregue pelo pai. Ela seguia esse propósito. Agora, uma coisa que eu quero dizer. Óculos. Quantos de nós a gente fica revoltado com alguma coisa, a gente não entende o propósito de Deus, e não entendendo o propósito de Deus, às vezes a gente abandona, a gente larga. Olha só que interessante, Isaac conhecia Deus, ele sabia da promessa que Deus fez para ele, e Jacó sabia da promessa que fez para o pai, que Deus fez para o pai dele, e mesmo assim Jacó engana o irmão, faz tudo isso daí. Por que essas coisas acontecem? Porque o ser humano é falho. Porque a Bíblia realmente mostra o quanto o ser humano é falho. E independente do ser humano ser falho ou não, o mais legal de tudo é que você pode se voltar para Deus. Olha a construção, essa construção do ser do homem na Bíblia. Quer dizer, Jacó era traído, Jacó traiu, a mãe ajudou ele a trair, o irmão tentou matar ele, mas no futuro, os dois, eles cresceram emocional, espiritualmente. Então, a gente cresce em Cristo, não importa o que você fez. Hoje de manhã eu falei uma coisa muito legal, que eu vou tentar repetir, a live não ficou, vou tentar repetir aqui, que é o seguinte: tem muitas pessoas que elas acham o seguinte, elas acham assim, nossa, aquela pessoa nasceu boa de coração, aquela pessoa, ela é uma pessoa de Deus, ela é uma pessoa temente a Deus, eu queria ser desse jeito, eu queria ser como aquela pessoa, ter o coração puro. Galera, abandona, o ser humano é mau. É claro que tem pessoas que são diferentes em determinados aspectos, outras nem tanto, mas o que a gente faz? Um conceito de mindset é o seguinte: a primeira coisa que você precisa mudar é você mudar externamente. Então, o que você faz? Você quer se tornar mais parecido com uma determinada pessoa? Começa a fazer uma coisa chamada rapport. O que é isso? É você imitar essa pessoa. Não precisa imitar exatamente, mas imita a bondade dela. E isso, depois de um tempo, vai se interiorizar. Eu era frio pra caramba.
Eu era um cara, a gente fez medicina, o que eu via de acidentado, a gente não tinha muita, não podia ter muita emoção pelos outros. Hoje eu me emociono com a Fazendo a tristeza live. dos outros, fazendo a live eu me emociono. Abandona. Então, o que acontece? A gente muda, a gente se permite. E uma outra coisa que eu falei hoje de manhã é que não importa como você é, mas deixa Deus entrar na sua vida. Porque a gente, como homem, a gente acha que sabe o que é felicidade. A gente acha que dinheiro é felicidade, a gente acha que mulher é felicidade, a gente acha que beber com os amigos é felicidade. Eu vou te dizer uma coisa. Eu, por muitos anos, eu não caminhei com Cristo. Na verdade, eu comecei a ler a Bíblia para contrariar Deus. Olha que loucura. Eu comecei a ler a Bíblia para poder argumentar com quem era cristão. Foi por esse motivo que eu comecei a ler a Bíblia. Até que eu fui estudar a parte histórica. E assim, pouca ciência te afasta de Deus, muita ciência te aproxima de Deus. Eu fui estudar e aí eu comecei a crer, não por crença, não pela fé. Eu comecei a crer pela ciência, por fatos periciais, pelo espaço, por tudo. Até que um dia Deus me permitiu crer pela crença. Bendito é aquele que crê em mim e não me vê. Eu só acreditava pelo que eu via. Então, não se preocupa com como você é agora, se você é melhor do que eu, se você é pior do que eu, até porque a gente se compara, mas melhor ou pior do que eu é só uma medida comparativa que é irrelevante, porque não tem como você mensurar isso. Mas não é. O que eu posso dizer é que ficar próximo de Deus, me tornar próximo de Deus, deixou a minha família muito melhor, né, meu amor? Com certeza. Eu lembrei de uma música. Pode falar. Não importa como você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Deus, em Gênesis 25, a gente leu Gênesis 27, em Gênesis 25, Deus disse que o irmão mais velho serviria o mais novo. Deus sabia que Jacó ia trair o irmão. E Deus tinha um propósito. Ele não gosta da traição, ele não gosta do engano. Mas Deus já sabia que isso ia acontecer. Mas Deus tinha um propósito na vida de Jacó. E Deus tem um propósito na sua vida também. Ele tem na minha também, tem na da minha esposa. Deus tem um propósito na sua vida.